Histórias da Meia-Noite. Texto-fonte, obra completa de Machado de Assis, volume 2. Nova Aguilar, Rio de Janeiro, 1994. Publicado originalmente por editora Garnier, Rio de Janeiro, 1873. Índice. Advertência. A Parasita Azul. As Bodas de Luiz Duarte. Ernesto de Tal. Aurora sem dia. O relógio de ouro. Ponto de vista. Advertência. Vão aqui reunidas algumas narrativas escritas ao correr da pena sem outra pretensão que não seja de ocupar alguma sobra do precioso tempo do leitor. Não digo com isto que o gênero seja menos digno da atenção dele, nem que deixe de exigir predicados de observação e de estilo. O que digo é que estas páginas, reunidas por um editor benévolo, são as mais desambiciosas do mundo. Aproveito a ocasião que se me oferece para agradecer à crítica e ao público a generosidade com que receberam o meu primeiro romance, há tempos dado à luz. Trabalhos de gênero diverso que me impediram até agora de concluir outro que aparecerá a seu tempo. 10 de novembro de 1873. M.A. A Parasita Azul. Índice. Capítulo 1º. Capítulo 2º. Capítulo 3º. Capítulo 4º. Capítulo 5º. Capítulo 6º. Capítulo 7º. Capítulo 1º. Volta ao Brasil. Há cerca de 16 anos, desembarcava no Rio de Janeiro, vindo da Europa, o senhor Camilo Seabra, goiano de nascimento, que ali fora estudar medicina e voltava agora com o diploma na algibeira e umas saudades no coração. Voltava depois de uma ausência de 8 anos, tendo visto e admirado as principais coisas que um homem pode ver e admirar por lá, quando não lhe falta gosto nem meios. Ambas as coisas possuía, e se tivesse também, não digo muito, mas um pouco mais de juízo, houvera gozado melhor do que gozou, e com justiça poderia dizer que vivera. Não abonava muito os seus sentimentos patrióticos o rosto com que entrou à barra da capital brasileira. Trazia-o fechado e merencório, como quem abafa em si alguma coisa que não é exatamente a bem-aventurança terrestre. Arrastou um olhar aborrecido pela cidade que se ia desenrolando à proporção que o navio se dirigia ao ancoradouro. Quando veio a hora de desembarcar, fê-lo com a mesma alegria com que o réu transpõe os umbrais do cárcere. O escaler afastou-se do navio em cujo mastro flutuava uma bandeira tricolor. Camilo murmurou consigo: "Adeus, França." Depois envolveu-se num magnífico silêncio e deixou-se levar para a terra. O espetáculo da cidade, que ele não via há tanto tempo, sempre lhe prendeu um pouco a atenção. Não tinha, porém, dentro da alma o alvoroço de Ulisses ao ver a terra da sua pátria. Era antes pasmo e tédio. Comparava o que via agora com o que vira durante longos anos e sentia a mais e mais apertar-lhe o coração a dolorosa saudade que o minava. Encaminhou-se para o primeiro hotel que lhe pareceu conveniente e ali determinou passar alguns dias antes de seguir para Goiás. Jantou solitário e triste, com a mente cheia de 1000 recordações do mundo que acabava de deixar. E para dar ainda mais desafogo à memória, apenas acabado o jantar, estendeu-se num canapé e começou a desfiar consigo mesmo um rosário de cruéis desventuras. Na opinião dele, nunca houvera mortal que mais dolorosamente experimentasse a hostilidade do destino. Nem no martirológio cristão, nem nos trágicos gregos, nem no livro de Jó, havia sequer um pálido esboço dos seus infortúnios. Vejamos alguns traços patéticos da existência do nosso herói. Nascera rico, filho de um proprietário de Goiás, que nunca vira outra terra além da sua província natal. Em 1828, estivera ali um naturalista francês, com quem o comendador Seabra travou relações,
e de quem se fez tão amigo que não quis outro padrinho para o seu único filho, que então contava 1 ano de idade. O naturalista, muito antes de o ser, cometera umas venialidades poéticas que mereceram alguns elogios em 1810, mas que o tempo, velho trapeiro da eternidade, levou consigo para o infinito depósito das coisas inúteis. Tudo lhe perdoara o ex-poeta, menos o esquecimento de um poema em que ele metrificara a vida de Fúrio Camilo, poema que ainda então lia com sincero entusiasmo. Como lembrança desta obra da juventude, chamou ele ao afilhado Camilo, e com esse nome o batizou o padre Maciel, a grande aprazimento da família e seus amigos. Compadre, disse o comendador ao naturalista, se este pequeno vingar, hei de mandá-lo para sua terra a aprender medicina ou qualquer outra coisa em que se faça homem. No caso de lhe achar jeito para andar com plantas e minerais como o senhor, não se acanhe. Dê-lhe o destino que lhe parecer como se fora seu pai, que o é espiritualmente falando. Quem sabe se eu viverei neste tempo, disse o naturalista. Oh, há de viver, protestou Seabra. Esse corpo não engana, a sua têmpera é de ferro. Não o vejo eu a andar todos os dias por esses matos e campos, indiferentes a sóis e a chuvas, sem nunca ter a mais leve dor de cabeça? Com metade dos seus trabalhos já eu estava defunto. Há de viver e cuidar do meu rapaz, apenas ele tiver concluído cá os seus primeiros estudos. A promessa de Seabra foi pontualmente cumprida. Camilo seguiu para Paris, logo depois de alguns preparatórios, e ali o padrinho cuidou dele como se realmente fora seu pai. O comendador não poupava dinheiro para que nada faltasse ao filho. A mesada que lhe mandava podia bem servir para 2 ou 3 pessoas em iguais circunstâncias. Além da mesada, recebia ele, por ocasião da Páscoa e do Natal, amêndoas e festas que a mãe lhe mandava e que lhe chegavam às mãos debaixo da forma de alguns excelentes 1000 francos. Até aqui, o único ponto negro na existência de Camilo era o padrinho, que o trazia peado, com receio de que o rapaz viesse a perder-se nos precipícios da grande cidade. Quis, porém, a sua boa estrela que o ex-poeta de 1810 fosse repousar no nada ao lado das suas produções extintas, deixando na ciência alguns vestígios da sua passagem por ela. Camilo apressou-se a escrever ao pai uma carta cheia de reflexões filosóficas. O período final dizia assim: Em suma, meu pai, se lhe parece que eu tenho necessário juízo para concluir aqui os meus estudos, e se tem confiança na boa inspiração, me há de dar a alma daquele que lá se foi deste vale de lágrimas para gozar a infinita bem-aventurança. Deixe-me cá ficar até que eu possa regressar ao meu país como um cidadão esclarecido e apto para o servir, como é no meu dever. Caso a sua vontade seja contrária a isto, que lhe peço, diga-o com franqueza, meu pai, porque então não me demorarei um instante mais nessa terra, que já foi meia pátria para mim e que hoje é apenas uma terra de exílio. O bom velho não era homem que pudesse ver por entre as linhas desta lacrimosa epístola o verdadeiro sentimento que a ditara. Chorou de alegria ao ler as palavras do filho, mostrou a carta a todos os seus amigos e apressou-se a responder ao rapaz que podia ficar em Paris todo o tempo necessário para completar os seus estudos e que, além da mesada que lhe dava, nunca recusaria tudo quanto lhe fosse indispensável em circunstâncias imprevistas. Além disso, aprovava de coração os sentimentos que ele manifestava em relação à sua pátria e à memória do padrinho. Transmitia-lhe muitas recomendações do tio Jorge, do padre Maciel, do coronel Veiga, de todos os parentes e amigos, e concluía deitando-lhe a bênção. A resposta paterna chegou às mãos de Camilo no meio de um almoço que ele dava no café de Madrid a 2 ou 3 estroinas de primeira qualidade. Esperava aquilo mesmo, mas não resistiu ao desejo de beber à saúde do pai, ato em que foi acompanhado pelos elegantes milhafrês, seus amigos.
Nesse mesmo dia, planeou Camilo algumas circunstâncias imprevistas para o comendador, e o próximo correio trouxe para o Brasil uma extensa carta em que ele agradecia as boas expressões do pai, dizia-lhe as suas saudades, confiava-lhe as suas esperanças e pedia-lhe respeitosamente, em post-scriptum, a remessa de uma pequena quantia de dinheiro. Graças a estas facilidades, atirou-se o nosso Camilo a uma vida solta e dispendiosa, não tanto, porém, que lhe sacrificasse os estudos. A inteligência que possuía e certo amor próprio que não perdera, muito o ajudaram nesse lance. Concluído o curso, foi examinado, aprovado e doutorado. A notícia do acontecimento foi transmitida ao pai com o pedido de uma licença para ir ver outras terras da Europa. Obteve a licença e saiu de Paris para visitar a Itália, a Suíça, a Alemanha e a Inglaterra. No fim de alguns meses, estava outra vez na grande capital. E aí reatou o fio da sua antiga existência, já livre então de cuidados estranhos e aborrecidos. A escala toda dos prazeres sensuais e frívolos foi percorrida por este esperançoso mancebo com uma sofreguidão que parecia antes suicídio. Seus amigos eram numerosos, solícitos e constantes. Alguns não duvidavam dar-lhe a honra de o constituir seu credor. Entre as moças de Corinto era o seu nome verdadeiramente popular. Não poucas o tinham amado até o delírio. Não havia pateada célebre em que a chave dos seus aposentos não figurasse, nem corrida, nem seata, nem passeio, em que não ocupasse um dos primeiros lugares, c'est amable Brésilien. Desejoso de o ver, escreveu-lhe o comendador pedindo que regressasse ao Brasil, mas o filho, parisiense até a medula dos ossos, não compreendia que um homem pudesse sair do cérebro da França para vir internar-se em Goiás. Respondeu com evasivas e deixou-se ficar. O velho fez vista grossa a esta primeira desobediência. Tempos depois, insistiu em chamá-lo. Novas evasivas da parte de Camilo. Irritou-se o pai, e a terceira carta que lhe mandou foi já de amargas censuras. Camilo caiu em si e dispôs-se com grande mágoa a regressar à pátria, não sem esperanças de voltar e acabar os seus dias no Boulevard dos Italianos ou à porta do Café Elder. Um incidente, porém, demorou ainda desta vez o regresso do jovem médico. Ele, que até ali vivera de amores fáceis e paixões de uma hora, veio a enamorar-se repentinamente de uma linda princesa russa. Não se assustem, a princesa russa de quem falo, afirmavam algumas pessoas que era filha da Rua do Bac e trabalhara numa casa de modas até a Revolução de 1848. No meio da Revolução, apaixonou-se por ela um major polaco, que a levou para Varsóvia, donde acabava de chegar transformada em princesa, com um nome acabado em "ine" ou em "off", não sei bem. Vivia misteriosamente, zombando de todos os seus adoradores, exceto de Camilo, dizia ela, por quem sentia que era capaz de aposentar as suas roupas de viúva. Tão depressa, porém, soltava estas expressões irrefletidas, como logo protestava com os olhos no céu. Oh, não, nunca, meu caro Alexis, nunca desonrarei a tua memória unindo-me a outro. Isto eram punhais que dilaceravam o coração de Camilo. O jovem médico jurava por todos os santos do calendário latino e grego que nunca amara a ninguém como a formosa princesa. A bárbara senhora parecia às vezes disposta a crer nos protestos de Camilo. Outras vezes, porém, abanava a cabeça e pedia perdão à sombra do venerando príncipe Alexis. Neste meio tempo, chegou uma carta decisiva do comendador. O velho goiano intimava pela última vez ao filho que voltasse, sob pena de lhe suspender todos os recursos e trancar-lhe a porta. Não era possível tergiversar mais. Imaginou ainda uma grave moléstia, mas a ideia de que o pai podia não acreditar nela e suspender-lhe realmente os meios aluiu de todo este projeto. Camilo nem ânimo teve de ir confessar a sua posição à bela princesa.
Receava, além disso, que ela, por um rasgo de generosidade, natural em quem ama, quisesse dividir com ele as suas terras de Novgorod. Aceitá-las seria humilhação. Recusá-las poderia ser ofensa. Camilo preferiu sair de Paris, deixando à princesa uma carta em que lhe contava singelamente os acontecimentos e prometia voltar algum dia. Tais eram as calamidades com que o destino quisera abater o ânimo de Camilo. Todas elas repassou na memória o infeliz viajante, até que ouviu bater 8 horas da noite. Saiu um pouco para tomar ar e ainda mais lhe acenderam as saudades de Paris. Tudo lhe parecia lúgubre, acanhado, mesquinho. Olhou com um desdém olímpico para todas as lojas da Rua do Ouvidor, que lhe pareceu apenas um beco muito comprido e muito iluminado. Achava os homens deselegantes, as senhoras desgraciosas. Lembrou-se, porém, que Santa Luzia, sua cidade natal, era ainda menos parisiense que o Rio de Janeiro. E então, abatido com esta importuna ideia, correu para o hotel e deitou-se a dormir. No dia seguinte, logo depois do almoço, foi à casa do correspondente de seu pai. Declarou-lhe que tencionava seguir dentro de 4 ou 5 dias para Goiás e recebeu dele os necessários recursos, segundo as ordens já dadas pelo comendador. O correspondente acrescentou que estava incumbido de lhe facilitar tudo o que quisesse no caso de desejar passar algumas semanas na corte. Não, respondeu Camilo, nada me prende à corte. Estou ansioso por me ver a caminho. Imagino as saudades que há de ter. Há quantos anos? 8. 8? Já é uma ausência longa. Camilo ia se dispondo a sair, quando viu entrar um sujeito alto, magro, com alguma barba embaixo do queixo e bigode, vestido com um paletó de brim pardo e trazendo na cabeça um chapéu de Chile. O sujeito olhou para Camilo, estacou, recuou um passo e, depois de uma razoável hesitação, exclamou: "Não me engano, é o senhor Camilo." "Camilo Seabra, com efeito", respondeu o filho do comendador, lançando um olhar interrogativo ao dono da casa. "Este senhor", disse o correspondente, "é o senhor Soares, filho do negociante do mesmo nome, da cidade de Santa Luzia." "Que? É o Leandro, que eu deixei apenas com um buço." "Em carne e osso", interrompeu Soares. "É o mesmo Leandro que lhe aparece agora todo barbado, como o senhor, que também está com uns bigodes bonitos." "Pois não o conhecia." "Conheci-o eu, apenas o vi, apesar de eu achar muito mudado do que era. Está agora um moço apurado? Eu é que estou velho. Já cá estão 26. Não se ria, estou velho. Quando chegou?" "Ontem." "E quando segue viagem para Goiás?" "Espero o primeiro vapor de Santos." "Nem de propósito, iremos juntos." "Como está o seu pai? Como vai toda aquela gente? O padre Maciel, o Veiga? Dê-me notícias de todos e de tudo." "Ah, temos tempo para conversar à vontade. Por agora, só lhe digo que todos vão bem. O vigário é que esteve 2 meses doente de uma febre maligna e ninguém pensava que arribasse, mas arribou. Deus nos livre que o homem adoeça, agora que estamos com o Espírito Santo à porta." "Ainda se fazem aquelas festas?" "Pois então, o imperador este ano é o coronel Veiga e diz que quer fazer as coisas com todo o brilho. Já prometeu que daria um baile, mas nós temos tempo de conversar, ou aqui ou em caminho. Onde está morando?" Camilo indicou o hotel em que se achava e despediu-se do comprovinciano, satisfeito de haver encontrado um companheiro que de algum modo lhe diminuísse os tédios de tão longa viagem. Soares chegou à porta e acompanhou com os olhos o filho do comendador até perdê-lo de vista. "Veja o senhor o que é andar por estas terras estrangeiras", disse ele ao correspondente, que também chegava à porta. "Que mudança fez aquele rapaz que era pouco mais ou menos como eu."